Sejam muito bem-vindos a essa tentativa de podcast, ou seja lá o que for. Meu nome é Welleson e você está no canal Meu Mundo Otaku. E hoje não estou sozinho, estou acompanhado e muito bem acompanhado. Com quem? Com a Sara Campos. Seja muito bem-vindo, Sara. Para as pessoas que não me conhecem, a Sara é minha noiva e ela já apareceu em alguns vídeos aqui no canal. Algumas pessoas elogiaram, falaram que gostaram dela e é por isso que ela está fazendo essa participação mais uma vez. É isso aí. E hoje nós vamos comentar sobre o quê? Hoje nós vamos comentar sobre o anime Orezuki. Cara, esse anime Quer falar alguma coisa antes de começar? Não, você pode dar as honras. Então vamos lá. Esse anime é aquele que você não tem pretensão nenhuma de assistir, mas você vê e você pensa, caraca, eu vou assistir. E foi isso que a gente fez. Mas foi ainda pior porque nós estávamos analisando os animes da temporada de abril e a gente confundiu ele com outro anime. Foi um acidente, mas um acidente que eu te perdoei, porque eu vou falar, foi um bom resultado. Eu não esperava um anime tão bom assim. Exatamente. Então valeu cada minuto, cada hora investida do nosso tempo nesse anime. E agora uma coisa que eu vou falar, uma consideração mais minha, é que esse é o anime do banco de praça opressor. Eu via vários memes relacionados a esse banco, a Sara não viu nenhum, mas eu nunca entendi por que as pessoas ficavam falando que era o protagonista real do anime. O protagonista era o banco, e era o mais opressor de todos, era o vilão verdadeiro. Eu não entendia, mas depois de assistir Orezuki, eu entendi. E hoje nós vamos comentar um pouco e nós vamos iniciar comentando sobre o nosso protagonista, que é um cara que tem um alter ego. Alter ego é basicamente uma dupla personalidade. Então, o que você achou desse personagem que ora é bonzinho, ora é o vilão, mas ao mesmo tempo ele não consegue deixar de ser um personagem amoroso? Assim, quando se fala desse lado vilão, até a gente acha que é uma coisa ruim, mas até que a outra personalidade, né, como você disse que ele tem duas, até que não é tão horrível, porque no fundo o que ele demonstra para as outras pessoas, ele é uma pessoa muito gentil. Eu acho que isso é o que conta, entendeu? Mesmo às vezes ele querendo fazer uma coisa que não é muito legal, ele acaba fazendo totalmente oposto, entendeu? Ele é aquele típico personagem que quer ser mal, né? Quer tentar, mas no fundo ele não consegue fazer isso porque ele é muito bom pra fazer isso. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto da história, que é importante, que é o desenvolver do personagem, e esse nosso protagonista, ele é exatamente aquilo que a gente precisa de um anime de comédia. E aí a gente entra num segundo ponto, que é pra falar sobre os fanservices dentro dos animes, e dentro desse anime aqui ele é bastante controlado. Pra vocês que não sabem, talvez o que seja fanservice é aqueles exageros de conotação sexual ali só pra dar mais ibope, pra chamar mais atenção. E dentro desse anime, a gente tem algumas cenas ali em que são mostrados os peitos das garotas, é mostrada a calcinha, uma coisa ali mais sexual, mas é muito pouco. E a Sara ela não gosta muito disso, mas eu acho que a experiência dela com o Orezuki foi um pouco melhor, né? Foi, quem já acompanha o canal sabe que esse tipo, rentar essas coisas não é um motivo tipo favorito de anime, né? E quando eu vi no primeiro episódio, eu já fiquei meio preocupada, né? Eu até quis pausar, eu até perguntei, nossa, tem eti no meio? Eti, é essa palavra que eu queria falar. Que mostrou a calcinha, né? E aí eu já fiquei meio preocupada, tipo, não acredito que vou deixar de ver um anime bom por causa disso. Só que eu me surpreendi, porque é muito controlado, assim, quem não gosta pode assistir sem medo, porque assim, é bem levezinho e dificilmente acontece. É bem assim, bem tranquilo mesmo. Exatamente, então vale a pena. Ele tem, como a gente comentou, mas é muito pouco. Então, caso você também seja desse grupo aí, que não gosta muito do fanservice, é uma ótima recomendação. E agora, como eu comentei com vocês no início sobre o lance do banco de praça opressor, eu acho que talvez, de tudo que aconteça dentro desse anime, o banco seja o mais importante. O que você acha? Gente, com certeza.
Quando eu vi o banco assim, como assim? Gente, o banco aparecia em lugares inimagináveis. Do nada, apareceu o banco. Nem o protagonista não acreditava. É que ele é muito icônico. E cômico? É isso mesmo. Vocês me entenderam. Mas muito engraçado, gente. O banco roubou o protagonismo todinho do anime. E por que o banco, ele é um ser, na verdade ele é de fato um ser inanimado, mas por que ele é tão importante assim pra história? Você quer contar por quê? Porque nesse banco, todos assim, ele colocava toda uma expectativa, a menina ou então principalmente as meninas, senta aqui do meu lado. Aí ele sentava, já imaginava que ela ia falar que gosta dele, ou então se for um garoto, falar sobre coisas boas, mas toda cena era a mesma coisa. Nunca era como ele imaginava. E depois de um tempo, né? Todo episódio praticamente tinha o banco. Ele começou a aprender, só que ele não acreditava que toda vez era a mesma. É um padrão. Sim. Era um padrão. Não, sem palavras, sério, muito engraçado. O pior, que a Sarah acabou não comentando, mas que é muito importante falar, é que em todos esses momentos, que como ela falou, era um padrão, ele tinha a ideia, mais ou menos ali, que inicialmente ele não sabia o que era, mas depois da segunda vez que aconteceu, que ele já ficou esperto e já sabia que o resto era tudo a mesma coisa, eram sempre garotas que chegavam até ele, e chegava de um jeito tão calmo, tão simpático e sexy, que ele achava que elas iriam se declarar pra ele, mas em todas as ocasiões, elas chegavam até ele pra poder perguntar se ele poderia ajudar elas a ficar com o melhor amigo dele. E quase todos, eu acho que foram todos, se eu não me engano, vê se você lembra. Todos esses acontecimentos aconteceram em um só lugar. Foi. Todas essas paixões, um que gostou do outro e tal, todos aconteceram no mesmo local. Inacreditável. No jogo de beisebol. No jogo de beisebol. E o interessante também dessa história é que ele não necessariamente usa o termo de quebrar a quarta parede, né? Que é quando os integrantes ali, os personagens, eles conversam com quem está assistindo, mas existem várias sátiras dentro do próprio anime. Por exemplo, quando a Sarah comentou que todos aconteceram no mesmo momento lá no jogo de beisebol, quando isso acontece várias vezes, o próprio personagem fala, não é possível, também, todos os acontecimentos são nesse jogo de beisebol, pelo amor de Deus. Ou outros momentos que ele fala, eu lembro disso, isso foi comentado no episódio 2, lembra dessas cenas? Nossa, eu ia comentar com isso contigo, sobre essa... Então... Se isso consideraria uma porque eu achei muito incrível como ele falava. Eu lembro desse episódio que eu falei, não, isso foi retratado no episódio tal. Essa interação que ele... Nossa, incrível, sério mesmo. Isso é perfeito, entendeu? Porque faz com que não seja só a gente tá assistindo e tudo mais, parece que a gente tá participando junto com a história, e isso é interessante. Exatamente, gostei muito dessa parte. Acredito que eu nunca tinha tido um anime que tinha esse aspecto do personagem meio que interagir com a gente. Aí existe um pequeno problema, talvez seja um pequeno problema, e um dos grandes problemas que vai levar toda a história, que é quando, após essas conversas que aconteciam no banco, as garotas pediam ajuda e ele tentava ajudar essas garotas. Só que detalhe, não era uma só, então ele fazia o mesmo favor para mais de uma garota. E isso acabou gerando uma série de problemas ali, porque acabou causando algumas aversões, e todo mundo ali ficou meio, como assim? Você tá me ajudando e ajudando ela? O que tá acontecendo? E esse momento foi o começo das coisas que começam, você pensa, é isso. Não, mas na verdade não é isso. Você tava gostando dele? Não, mas é dela. Mas a outra também tá gostando. É uma confusão, né? Acontece uma confusão, cara. E... no final, assim, basicamente no final do início ainda dessa confusão,
que ele pensava que todas que vinham até ele para poder conversar no banco opressor, que era para falar para ele quanto gostavam dele, mas era o melhor amigo, eram pessoas que eram as garotas, né, que ele queria ter alguma relação, mas nenhuma aparentemente queria ter nada com ele. E a única que gosta, que fala que quer ele, é a que ele mais odiava e a que ele menos esperava que isso acontecesse, que é uma bibliotecária. Ah, mas ela é tão fofinha, né? Pena que, né? Pois é, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente sobre essa bibliotecária, porque ela é um personagem muito interessante e eu gostei muito pra ela. Eu gostei muito dela, na verdade. E aí a gente vai pra parte do real vilão, porque a gente tinha comentado que o nosso protagonista, que é o cara que tem um alter ego ali meio maligno, diabólico, mas na verdade o real vilão não é o protagonista, mas é sim o melhor amigo dele, que assim, nem é tão vilão assim, mas que no início da história ele arma uma pra poder ferrar com a vida do amigo dele porque ele se sentia inferior, porque ele se sentia que nunca vencia o amigo dele. Lembra dessa cena? Não, eu com certeza lembro. E não, foi uma traição, né? E Sim. ele fingiu ser amigo dele todo esse tempo só pra vingar com ele. Vingar de todas as coisas que jurou, né? Jurou. Fez. Exatamente. E ele não tinha nem conhecimento, né? E depois eles até fizeram as pazes. Mas Sim. depois a gente sofre outra decepção. A gente achou que ele tinha se arrependido. Exatamente. Aí que ele, né? Eu fiquei decepcionado, porque eu acreditei que ele tinha realmente se arrependido, né? Que Então, ele não tirou da cabeça a vingança. não tirou, ele levou até o fim. E isso é interessante pra você que está ouvindo esse podcast e não conhece a história de Oresuki. É bom você saber que esse é um anime de vários plot twists. É um anime que você não pode constatar nada até que aconteça, porque vai ter várias mudanças no decorrer da história, pode ter certeza disso. O interessante é esse anime, eu achei ele muito bem construído. Apesar dele de comédia, ele é muito bem construído. E Não, com certeza. no final de cada episódio, quando a gente era uma coisa, sempre tinha aquela surpresinha pra gente já ficar ansioso pelo outro episódio. Apesar que alguns mistérios eu consegui desvendar, né? Eu achei óbvio, né? Achei óbvio Alguns eram. por eu ser mulher e saber mais ou menos como mulher pensa, né? Aí ficou mais fácil pra mim, né? Mas olha, são algumas vezes eles... Nossa, era isso! Não, muito bom, sério. E aí a gente vai pra uma dessas cenas, né, que é proposta, assim, na verdade ela é apresentada pra gente no final de um desses episódios, que é quando a gente fica mais naquele hype, né, de você ficar mais imersivo a cada episódio ali dentro da história, que é quando surge uma personagem que ela é jornalista. Essa personagem, eu vou dizer que foi o que deu mais emoção ali pra história, né? Quando, depois que aconteceu essas brigas, ela surgiu e aí as coisas começaram a ficar mais quentes de novo, né? Sim, ela não me desceu na primeira vez que eu vi assim, ela não me desceu muito não, então ela surpreendeu mais ou menos, entendeu? Já dava pra ver, eu pelo menos percebi que ela já tinha intenções ali, mas Sim. Ela vacilou também, viu? Tudo por causa do amor, vamos dizer assim. Realmente, eu acho assim, eu tenho uma visão, não sei se você vai concordar comigo, mas por exemplo, eu tenho uma visão que as personagens dessa história, inclusive a aparição dessa jornalista, ela nada mais é do que mais um elemento de mais uma garota que, sei lá, por algum motivo, assim, não muito específico, sente alguma atração pelo protagonista. E é mais uma na fila pra tentar disputar por ele. É isso. Não, mano, eu concordo, mas eu acho que ela inicialmente só queria prejudicar ele. Eu não lembro, você lembra? Eu acho que inicialmente ela só queria prejudicar. Só que com
o, o passado da convivência, que ela, como jornalista, seguia ele, ela acabou se apaixonando, ou foi ao contrário? Foi ao contrário, é porque assim, ela já sentia alguma coisa por ele, mas ela estava ali numa situação onde ela não conseguia se aproximar porque já tinham todas as outras garotas. Então Entendi, ela. ela queria ferrar com ele. Isso, na verdade ela queria ferrar com todas as outras garotas para que elas se sentissem mal e abandonassem ele ficar sozinho inteiramente pra ela, entendeu? Ah, foi aquilo que eu tinha falado. Ela é muito esperta, só que não contou com uma pessoa mais esperta do que ela, né? A presidente Cosmos. Cara, isso é uma coisa que eu acho genial, que são... É porque, assim, é um anime de comédia, como você falou, mas ele é muito bem trabalhado, porque tem essas questões meio investigativas, sabe? Que, caraca, olha essa análise, maluco! É, esse anime é surpreendente isso. Em questão de análise, perfil comportamental da pessoa, os personagens... Sim! Cara, isso é incrível, entendeu? E aí, no fim, a presidente Cosmos, ela acaba expondo, desmascarando ela, e ela acaba escrevendo uma matéria de retificação, né? Se retratando pela merda que ela tinha feito. É, Aí no fim, pra mostrar que... Porque assim, o anime, ele começa, ele mostra os eventos, ele mostra a problemática dos eventos, mas subsequente ele já mostra uma resolução pra eles. Então a resolução dessa briga foi o protagonista dançando com todas as garotas num festival de dança que teve lá na escola. Dança das Flores. Isso, a dança das flores. Aí o cara lá tá dançando, feliz da vida com todas as garotas, e ele até esquece que ele vive problemas. Assim, eu acho que nem são problemas, né? Todo mundo queria esse tipo de problema, né, na verdade. Verdade. E aí agora, a gente quase chegando ao fim aqui desse podcast, a gente entra na sétima parte, que, na minha opinião, é a parte mais importante de todo o anime, porque é uma parte onde eu me identifiquei. Eu vi a minha personificação no protagonista. Tenta adivinhar qual é. Deixa eu ver sobre ser gentil, não falar não para as pessoas, é isso? Não é esse. É o episódio, eu acho que número 7, que ele aborda sobre a questão do complexo de inferioridade e a falta de objetividade de vida do personagem. Isso aí é... Ai, triste. Aí é por isso que nós estamos comentando, batendo na tecla aqui, enfatizando que para um anime de comédia ele é muito bem construído. Olha os temas que ele aborda no anime de comédia. Inferioridade, complexo de inferioridade. Isso é muito interessante porque a gente vê o protagonista com um prisma diferente, porque assim, a gente acompanha ele sendo com esse alter ego, né? Mas sendo uma pessoa bondosa, sendo uma pessoa meio descontraída, divertida, mas que existem alguns momentos ali mais pessoais, né? Mas que são dele, que a gente não percebe, que é uma coisa real, né? Essas coisas acontecem, mas ninguém consegue ver. Não, até porque é um complexo. Quem é que expõe seus complexos para as pessoas, assim? É Isso uma é coisa algo mais que a gente- introspectiva. Isso é algo que a gente leva. E como é que ele compensava isso, sendo uma pessoa gentil? E isso rendeu várias garotas achavam isso incrível. Todas as garotas amavam pelo jeito, entendeu? Natural, era algo natural. E você vê que não é algo exagerado tanto assim. Que ele é uma pessoa de tanto querer ajudar e falar sim, e às vezes ele priorizava os outros Sim, antes dele mesmo. é verdade. Ele fazia isso conquistar horrores, tanto como mulheres quanto amizades masculinas. Mas o que Sim. dava sucesso era a amizade feminina. Mas ele fazia isso pra compensar esse complexo. Mas uma pessoa muito analítica, que o Anderson vai falar, descobriu isso. Exatamente. E aí o que é importante também de comentar sobre isso é como esse problema, como eu comentei com vocês, né, eu tinha supracitado, todos os problemas que acontecem nesse anime, eles não ficam sem uma solução, eles são resolvidos
Pode não ser no mesmo episódio, mas ele vai ser resolvido ali, não vai ficar em aberto. Então, assim, é apresentado o complexo do protagonista, falta de objetividade, mas a resolução, ela vem com o poder da amizade na hora de enfrentar os problemas. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Ah, eu achei isso incrível, né? Pena que na realidade já é bem mais complicado, mas não é impossível. Eu super compreendi, mas eu achei incrível. Quem não quer ter aquelas amizades? O problema, como você disse, não é impossível, né? É difícil de encontrar umas amizades como as dos animes, né? Essas amizades duradouras e com laços fortes. Verdade. E agora, para finalizar, vamos para a última etapa, onde nós vamos comentar sobre o último evento que acontece, que é o evento da biblioteca. Os personagens, em um determinado ponto da história, eles começam a se reunir na biblioteca da escola, só que surge uma notícia de que a biblioteca irá fechar. Vão fechar a biblioteca por falta de pessoas lá para entrar e para poder... É meio que um clube, né? A biblioteca, um clube de biblioteca. Isso. Inicialmente, tinha uma personagem, que eu nem me lembro mais o nome dela. A bibliotecária, né? Isso, ela tem um nome, gente, só que a gente já esqueceu, né? É Pansy, né? Isso, a Pansy. Ela era uma pessoa bem na dela, tímida. Só que o Joro é uma pessoa tão maravilhosa, entendeu? Como a gente falou, não pensa só nele. Uhum. Que ele levou os amigos dele pra ser amigo dela. E ela que não tinha amizades, no final tinha várias amizades e ainda conseguiu com que a biblioteca não fechasse. Exatamente. E aí, como eu falei pra vocês, né, que eu iria comentar no finalzinho sobre essa personagem, que é a Pansy, né, que é a bibliotecária, que eu gostei muito dela, e eu vou falar por quê, rapidamente. Porque, primeiro, ela também possui um alter ego, que foi pela qual o nosso protagonista meio que se apaixonou por ela, assim, entre aspas. E ela é uma pessoa extremamente analítica. Ela consegue perceber coisas que as pessoas normalmente não conseguem perceber, né? Ela tem uma análise mais aguçada da situação. Eu acho que ele gosta dela, só tá se fazendo de difícil. Ele gosta, cara, ele gosta sim. Pois é, eu queria, gente, sério mesmo, de sentir inveja de que faz uma análise de você e que você fica pensando, como é que essa pessoa sabe? Essa pessoa pensa, sério mesmo, como assim? Ela entrou na minha cabeça? Ela poderia ser ela poderia fazer sucesso na área de psicologia. Sim, eu acho que isso se dá porque ela lê muitos livros, né? Talvez seja uma justificativa. Junta isso com... Ela tem um talento natural, né? Isso é Sim, um dom isso que é ela fato. tem, né? Isso. E aí, pra finalizar, né? Como tudo tem que terminar muito, muito bem, o protagonista, que aparentemente não era amado por ninguém, ele recebe uma declaração de amor de todas as personagens, dizendo que ama ele, que quer ser a mulher da vida dele. Chocou 0 pessoas. Eu já esperava. Ele é uma pessoa muito gentil, entendeu? Muito gentil, e isso cativa muito mulher. Ele é uma pessoa gentil que tá ali pra ajudar, que é um bom amigo. Isso conquista a mulher facilmente. E foi o que... Bondade, né? Bondade e gentileza aqui demais nele. Foi isso que elas apaixonaram nele. Olha aí, galera, aí, pros garotos de plantão aí, ó. Dica Fica 0800 pra vocês aí, ó. De como conquistar uma garota. E por fim, a gente teve, né, o final do episódio. São 12 episódios ao total, que ficou em aberto, e a gente ficou cogitando uma segunda temporada. Vai ter segunda temporada, não vai ter uma segunda temporada, mas vai ter o quê? Pode comentar pra gente aí, por favor? Um OVA. Exatamente, vai ter um OVA,
Esse anime eu acho que ele é de 2019, não tenho tanta certeza, mas ainda é isso, né? Isso. Perfeito. Então, quando ele foi lançado em 2019, ainda nesse ano já foi anunciado um OVA para esse ano, agora 2020, para a temporada de julho. E esse OVA, ele vai basicamente fechar esse ciclo e vai fechar a temporada e não vai ter mais nenhuma temporada, é isso, né? Inicialmente é isso. Esse último episódio vai dar fecho a temporada, né? A história, na verdade. Porque o último episódio, ele acaba com um desafio. E eu acredito que esse OVA vai ser o resultado desse desafio que foi proposto. Exatamente. Então, assim, finaliza, entre aspas, né, por enquanto, essa história de Orezuki. E a gente também vai ficando por aqui. A gente agradece por vocês aí que ficaram ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo. Quer fazer alguma consideração final aí? Não, assim, eu só queria agradecer. Essas coisas são novas pra mim. Eu espero, assim, fazer mais vezes. Oh. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Como sempre, de praxe, deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos esse podcast. Fala, os caras estão tentando fazer uma coisa que ficou meio, não sei, tentaram fazer uma parada ali, assiste essa merda aí. Compartilha porque vai que vocês curtem, né, essa temática. Na descrição aqui do vídeo vai ter os links para vocês seguirem a gente nas redes sociais, vai ter o link do Instagram, vai ter o link do meu perfil lá no Twitter, beleza? A gente conta muito com o vosso apoio, um forte abraço, valeu, falou e... É nóis!